Bom, hoje vamos conhecer um projeto que trabalha com um conceito chamado Pedagogia da Aventura ou Educação pela Aventura. É uma forma de ajudar jovens estudantes da cidade de São Paulo a encontrar os seus próprios caminhos. E quem vai explicar como é que funciona esse projeto é a Fabi Pereira, que é do Instituto Asas, e o Andréas Martim, que é do Outbound Brasil, é isso? Outbound. É isso aí. Então vamos lá, explica pra gente primeiro como é que vocês começaram esse projeto, de onde veio a ideia, né? Então, na verdade, o Instituto Asas ele é uma iniciativa da Red Bull Brasil, cuida dos investimentos sociais da empresa aqui no Brasil, e eu sou coordenadora de projetos nessa organização. Já conheço o trabalho da OBB, da Outbound Brasil, há algum tempo, me identifico bastante com o trabalho deles e a gente estava com vontade de criar um projeto novo para trabalhar com jovens da periferia de São Paulo, essa galera que está afim de fazer e que, de repente, não tem tanta oportunidade. Bati na porta da OBB e falei, vamos montar um projeto juntos, um projeto que comece a instigar essa garotada a pensar de forma diferente, a entender que eles têm outros caminhos e a entender que eles são capazes de criar os próprios caminhos e de correr atrás dos seus sonhos. E aí a gente começou a desenvolver o Azimuth, que é o nome que a gente deu a esse projeto. E estamos tocando ele desde o ano passado. Mas vocês partiram, por exemplo, vocês trabalham com jovens de ensino médio, é isso, basicamente? No Azimuth, o foco é em jovens de ensino médio, não exclusivamente, mas a gente tem a grande maioria dos jovens vindo do ensino médio. Tá, tem uma faixa de idade, vocês se basearam em alguma pesquisa, porque esse é um momento, assim, para a educação brasileira, é um momento meio crítico, que é o final da segunda fase do ensino fundamental, e o começo do ensino médio. Muito jovem aí larga a escola, vai embora. Vocês se basearam em alguma coisa para trabalhar aí ou não? Sim, um pouco sim, na verdade. O Asas tem como objetivo trabalhar, o público-alvo do Asas são os jovens, né? E o recorte nacional de juventude vai de 15 a 29 anos. É uma faixa bastante ampla e a gente entende que um jovem de 15 anos não está na mesma fase que um jovem de 29 anos, né? E aí quando a gente começou a olhar para as estatísticas educacionais, a gente começou a perceber que o primeiro ano do ensino médio é um ano bastante crítico para o jovem, né? É realmente isso, o jovem está naquela fase, em especial para esse jovem, né? Que vive numa situação de maior vulnerabilidade, porque ele começa a ser cobrado a trabalhar, às vezes ele tem que ficar em casa porque a mãe trabalha e ele tem que cuidar de irmãos mais novos, ou ela, né? Então, começa a ser uma fase em que a escola está disputando com outros espaços, com o espaço do trabalho, com o espaço do ajudar em casa, com a pressão que ele sofre da família e dos próprios amigos, e ele acaba optando por sair da escola, né? E isso não é legal para esse moleque, para essa menina, né? O legal é, eles estarem ali, eles começarem a pensar que eles têm outras alternativas. Por isso que a gente entendeu que talvez focar no ensino médio seria um caminho interessante para o Azimuth, né, para pensar esse momento também que o jovem começa a entender um pouco qual é o espaço dele no mundo, que lugar que ele ocupa na comunidade, que lugar que ele ocupa na família, e a traçar um pouco mais o caminho dele. Bom, e aí o projeto vem um pouco para colaborar com isso. Para colaborar com isso. E, o Andréas, você é desse Outward Bound Brasil. Exatamente. Tá, então explica pra gente o que é o projeto que eles foram buscar vocês, porque vocês têm aí um pensamento, uma forma de trabalhar, quer dizer, é inglês, né? É um projeto inglês. Sim, a Outward Bound é uma ONG que nasceu na Inglaterra de uma necessidade de treinar jovens para a vida no mar. Então ela nasceu no mar? Exatamente. Ela nasceu em 1941, no momento de guerra, na qual a marinha mercante britânica era constantemente torpedeada pelos alemães. Quando o navio afundava, quem morriam eram os jovens e não vamos dizer, os ratos velhos, que normalmente o jovem com uma condição física melhor do que o mais velho deveria ter uma sobrevivência maior, uma taxa de sobrevivência maior, mas não era o caso. Então, foi criada a Outward Bound justamente para treinar o jovem em capacidades como autoconfiança, liderança, trabalho em equipe, para desenvolver o jovem para situações de dificuldade, que seria, no caso, um navio afundando. Tá. Então, antes do jovem abordar um navio da Marinha Mercante, ele ia para esse treinamento, que normalmente eram 20 dias, nos quais eram propostos desafios para o jovem,
que realmente visavam desenvolver essas capacidades e só depois que ele subia no navio mercante. E depois que o jovem passou por esse treinamento, a taxa de pessoas perdidas, de jovens perdidos, realmente foi quase a zero. Interessante. Quer dizer, e aí vocês passam a usar esse pensamento, essa forma de lidar com o jovem para trabalhar de outra maneira com ele, é isso? Exatamente. O idealizador dessa metodologia, um alemão chamado Kurt Hahn, ele acreditava, e nós acreditamos, que o jovem já traz por si muito mais competências do que normalmente se acredita. Ou ele mesmo acredita. O que ele mesmo acredita, exatamente. Então, o que a gente tenta fazer é realmente tirar o jovem da chamada zona de conforto dele, que seria do âmbito escolar ou do âmbito familiar. A gente coloca ele numa situação nova, desconhecida para ele, que seria normalmente o campo, ou uma expedição em cima da represa com canoas. E nessa situação, a gente vai propondo desafios para eles e a gente vai empoderando ele passo a passo a decidir onde ele vai acampar, a ele decidir o que vai comer, a decidir que rumo que ele vai tomar. Então, no primeiro momento, quando os jovens saem para a expedição, eles ainda são muito assistidos pelos instrutores. Sim. Com o decorrer da expedição, que pode ter entre 5 e 9 dias ou até 10 dias, responsabilidades vão, consequentemente, sendo passadas para esse grupo de jovens. E eles vão se ajeitando ali. Então, a intenção é realmente você, se um conflito for gerado por causa de um caminho que foi mal tomado, você cria um ambiente seguro de aprendizagem, quer dizer, de respeito mútuo, mas que eles realmente aprendam a resolver conflitos, certo? Bem interessante. E aí vocês pegaram isso e trouxeram para jovens da escola. Como é que foi? Quanto tempo vocês estão fazendo isso e quantos jovens vocês já trabalharam? A gente está com o projeto ativo desde o ano passado. Então, a gente rodou com a Azimuth 2012 inteiro. E nesse ano, a gente teve 250 participantes. 2012. São várias escolas? Como é que vocês vão nas escolas? Oferecem isso? Escola pública? Como Sim. é que é? No primeiro semestre de 2012, nós escolhemos 2 núcleos, que eram o Céu Campo Limpo e o Céu Capão Redondo, e mapeamos as escolas que estavam a um raio de 2 quilômetros ao redor do céu, desses 2 céus. E fomos mobilizar. Então, o primeiro passo era contactar a direção. A gente pediu espaço para fazer uma mobilização. A gente apresentava em 5 a 10 minutos o que era o projeto Azimuth, qual era a proposta, quais que seriam as vivências que eles teriam, quais que seriam as vantagens que eles teriam depois para a vida deles. E, num dado dia, eles se reuniam no Céu Campo Limpo e Capão Redondo e faziam a inscrição final. Sei, mas aí era o jovem que decidia a inscrição ou era a escola que mandava determinado jovem? Como é? O jovem que decidia se ele queria Quer dizer, participar. fazia essa apresentação para o jovem. Sim. A ideia era realmente você mobilizar e... Quem estava afim. Exatamente. É um projeto que exige um comprometimento. Sei, né? tem Então, que o estar jovem, alguém que caiu ali de paraquedas, que não está muito E essa idade afim. é o quê? 11, 12, 13? Qual é essa idade? A maioria dos jovens tem 15 e 16 anos. 15, 16. Exato. A grande maioria. Bem no começo de E ensino. você dá para fazer um balanço? Quer dizer, tem 1 ano esse projeto, começou agora, dá para você fazer um balanço? Você sabe o que aconteceu? Eles melhoraram, não melhoraram? Bom, nós tivemos um relato de uma diretora. No segundo semestre, nós fomos para dentro de uma escola, não nos limitamos somente aos céus. E foi engraçado, porque no primeiro momento ela foi muito reticente a nos receber, a gente fazer Resistiu. Resistiu. Tá. Resistiu, mas a coordenação conseguiu convencer ela. Ao final do semestre, que rolou, vamos dizer, foi de agosto até novembro, ela mudou realmente 180 graus. Ela falou, não, por favor, fiquem no próximo semestre, porque ela realmente viu o impacto. E o interessante da escola é que o impacto é muito mais concentrado. Enquanto que, trabalhando nos céus, nós temos 3, 4, 5 alunos de cada escola ao redor, ali nós estávamos trabalhando dentro de uma escola diretamente. Quer dizer que o impacto é muito mais concentrado. E ela relatou de um jovem que era aquele capetinha na escola, e ele passou por uma expedição de 9 dias. Quando ele voltou, de repente ele virou aquele exemplo a ser seguido.
Então, vamos dizer assim, o estranho dessa metodologia é que você fala para o educador que em 10 dias você consegue gerar um impacto significante no jovem. E a resposta que a gente recebe em 10 dias, o que é isso? Porque, vamos dizer assim, a atividade outdoor é muito ligada ao esporte e à recreação. Mas, da mesma maneira que você usa um carro para recreação, para o trabalho como taxista, você pode usar o ambiente outdoor como uma ferramenta de trabalho também. Você pega esse jovem, então, se eu entendi, você faz enfim, expedições com ele, você leva ele para o lago, para a Serra da Mantiqueira, para a represa de Guarapiranga, sei lá, é isso aí. Mais longe ainda, né? Para Paraibuna. Entendi. Né? Então a gente... Tira verdade, mesmo ele de perto de casa. Tira, ele fica... esse grupo de jovens, que normalmente tem de 12 a 15 jovens, ele fica vivendo numa mini comunidade, numa mini sociedade por esses 5 a 10 dias. Sim. Nessas regiões remotas, em que o encontro com outras pessoas é reduzido. Então, eles são um grupo e ali se criam novas regras de convivência, novos acordos sociais. Isso coordenado pela turma da OABB. Isso coordenado pela OABB. Né? Sempre 2 ou 3 instrutores por grupo, dependendo do número de jovens. E aí a ideia é que no início da expedição esses jovens sejam mais tutoriados, então eles vão aprendendo as ferramentas mais técnicas que eles precisam, né? Então como montar uma barraca, como operar uma bússola, embora eles já tenham feito alguns exercícios na cidade, então a gente faz alguns encontros prévios à expedição, né? O azimuth ele está desenhado dessa forma, então os jovens têm alguns encontros. Tem que ter uma segurança aí, né? Exato, para conhecer um pouco, para formar uma questão, formar grupo, né, dar uma cara, ter uma identidade. Aí eles vão para a expedição e lá eles começam todo um processo de realmente se articular entre eles, de ter que tomar decisões em conjunto. E a partir do momento que a expedição vai rodando, a ideia é que você deixe os jovens mais autônomos em relação ao que vai acontecer depois. Então, os educadores eles acabam ficando meio que nos bastidores, observando e intervindo quando necessário. Mas a ideia é que os jovens possam tomar frente cada vez mais conforme o período de expedição vai passando. Né? Interessante. E essa experiência, isso tudo é bancado por esses convênios todos, né? Bancado pela... A gente tem apoio das escolas, da Secretaria de Educação, com cessão dos espaços dos céus, né? O ASAS é o parceiro estratégico do projeto, ele é o financiador, mas também colabora com a avaliação e com o monitoramento do projeto, mas sim, a gente... garante a sustentabilidade financeira do projeto então, é isso, também, porque né? vocês vão na periferia, menino não tem dinheiro para bússola, para barraca, para... O projeto é gratuito, 100% gratuito para o jovem, né? Ele não tem que se comprometer com nada. Todo equipamento técnico que vai ser necessário, ele é fornecido. Então, nós podemos operar 2 patrols, como chamamos elas, isso que a Fabi contou, que são esses grupos de 12 a 15 pessoas. E ali eles recebem realmente tudo, da barraca, para a panela, lanterna, o que for necessário para passar esses dias em campo. Vestimento. Bastante interessante. Agora, vocês têm intenção de ampliar isso? Vocês... Sim. Enfim, por exemplo, se tiver gente interessada, como é que faz? Como é que entra em contato com vocês? Sim, uma opção é entrar através do site da OABB ou do Facebook do próprio Projeto Azimuth. Então, Projeto Azimuth. Exatamente, Projeto Azimuth. Com TH, né, no final, é isso? Com T. Não, com T. Azimuth. Exatamente. Azimuth. Bom, nós vamos reiniciar essa escola que eu contei, nós vamos fazer mais 2 ciclos, então vão ter 4 turmas saindo daquela escola. E nós estamos muito interessados em parcerias com ONGs que já atuam na periferia, porque o que ficou claro para a gente, como a gente atua no campo, quando a gente vem para a cidade e fala, vamos fazer uma expedição de 5 a 10 dias, a gente chega um pouco como alienígenas ali. Sim, é verdade. Então, o que a gente percebeu é que fazendo parcerias com ONGs que já atuam naquele lugar, nós temos uma receptividade que é diferente do que quando nós Vocês chegam sozinhos. Exatamente.
Então, para esse primeiro semestre, nós vamos começar uma parceria com uma ONG que trabalha no Jaguaré. Tá. E nossa ideia realmente é expandir, está presente em todas as capitais na qual a Red Bull também tem um escritório. Tá. O momento agora, como o projeto ainda é muito novo, a gente fez um ano, a gente fez a experiência desse primeiro ano, o momento agora é de ajustes. Sim. O que deu certo, o que não deu certo. E vai ser continuado nesse primeiro semestre. Mas o balanço é positivo, final. O balanço é positivo. O balanço é positivo e uma das coisas que a gente percebeu é realmente, a gente dando as caras e chamando a garotada é menos eficiente do que se a gente entrar com uma ONG parceira e chamar o pessoal. Porque já tem uma outra relação com essa ONG. A ONG já está lá muito mais tempo. Já conhece a escola, já conhece o diretor, já conhece a comunidade. Enfim. Exatamente. Então, isso foi uma coisa que a gente aprendeu. Então, o nosso intuito é procurar muito mais parceiros que já atuam nas áreas. Estar dentro de outras escolas, porque foi um resultado bem bacana, né? Você percebe, por aqueles jovens serem do mesmo espaço, já terem um senso de comunidade dentro daquela escola, você tem retornos interessantes dos jovens, da diretoria, dos próprios professores, né? Então, você entende isso. E aí é isso que a gente está buscando agora, né? E o projeto ele tem uma coisa interessante que a gente não mencionou, mas que eu acho que vale, que é o fato da gente trabalhar também com jovens com deficiência. Então, o projeto ele é 100% acessível. O ano passado a gente trabalhou com as 4 deficiências, então a gente teve cegos, surdos, deficientes físicos, deficientes intelectuais dentro do projeto, né, indo às expedições, e funcionou. É um projeto bem inclusivo mesmo, é muito bacana. Isso dá um ar diferente. Então, para essa molecada, ele também está aberto, né? A gente tá bom, então está aí dado o recado. Todo mundo. Está aí dado o recado de vocês, do projeto Azimuth. Obrigado pela presença de vocês aqui na Univesp TV. E então, quem quiser entrar em contato é só procurar a OBB, o site da OBB ou o Facebook do projeto Azimuth. Exatamente. Okay. Muito obrigado. Obrigada. Nós agradecemos.